Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre trigonometria e hoje a gente vai falar sobre a cotangente. Tá? Então, lembrando mais uma vez, a gente tem aqui a circunferência trigonométrica de raio 1 centrada na origem, circunferência orientada, em que o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. Certo? Ou seja, o que isso significa? Significa que, dado um ponto P sobre a circunferência trigonométrica, de tal maneira que esse arco AP tem a medida θ, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem que a abscissa do ponto P é o cosseno de θ e a ordenada do ponto P é o seno de θ. Certo? Lembrando aí o que a gente viu em aulas anteriores. Bom, o que é a cotangente, né? Então, considera aqui um eixo com essa orientação tangente à circunferência no ponto B de coordenadas 0, 1. Tá? Então, peguei aqui esse ponto S sobre esse eixo. Então, a definição é a seguinte: a abscissa XS do ponto S, onde o ponto S, esse ponto está marcado aqui, é a cotangente do arco AP. Ou seja, então, a abscissa do ponto S está mais ou menos aqui. Isso significa, então, que essa abscissa é a cotangente de θ. Certo? Então, por definição, a gente tem isso. Bom, só que repara comigo uma coisa. A gente tem aqui, se aqui é θ, se o arco AP é θ, esse ângulo é θ. Perfeito? E aí nós temos o quê? Nós temos aqui duas retas paralelas cortadas por essa transversal. Sendo assim, esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse ângulo aqui. Lembrando lá das aulas de geometria plana, dois ângulos alternos internos, eles são congruentes. Então aqui também é θ. Então repare que a gente tem aqui um triângulo OPP' e um triângulo OSB, em que esses dois triângulos, eles possuem o quê? Eles possuem dois ângulos internos iguais, que são o θ e o 90. Quando dois triângulos possuem dois ângulos internos iguais, esses triângulos são semelhantes. Sendo assim, a gente tem o seguinte: o triângulo OPP', ele é semelhante ao triângulo SOB. Então, OPP' semelhante ao triângulo SOB. Logo, o que a gente pode afirmar? Bom, quem é que está oposto a θ? PP'. Só que o PP', ele é congruente a quem? A esse segmento aqui, né? A esse segmento OP duas linhas. Certo? Uma vez que aqui é um retângulo. Sendo assim, oposto a θ, seno θ. E quem é que está oposto a θ no triângulo SOB? No triângulo SOB é o segmento OB, que é exatamente o raio da circunferência. E lembrando que o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. Então está aqui. Correto? Bom, qual é o cateto adjacente a θ aqui, do triângulo OPP'? O cateto adjacente a θ é o segmento OP', cuja medida é cosseno θ. E no triângulo SOB, o cateto adjacente a θ é o segmento BS, cuja medida é a cotangente de θ. Bom, disso daqui, o que nós temos?
nós temos então que a cotangente de θ é igual ao cosseno de θ sobre o seno de θ, certo? Mas lembrando que uma das maneiras de se encontrar a tangente de um ângulo é fazendo a razão do seno sobre o cosseno. Aqui eu tenho quem? O cosseno sobre o seno, ou seja, então eu tenho quem? O inverso da tangente. Logo, concluo que a nossa cotangente de θ é o inverso da tangente de θ. Então, enquanto lá na tangente, que a gente viu na aula passada, o eixo dela é tangente à circunferência trigonométrica passando no ponto A, agora o eixo das cotangentes é o eixo tangente à circunferência trigonométrica passando no ponto B. Certo? Então, por definição, a gente tem isso, e a cotangente de um arco é o inverso da tangente desse arco. Bem, vamos ver agora a variação dos sinais da cotangente. Ora, se a cotangente é o inverso da tangente, então ela será positiva quando a tangente for positiva e será negativa quando a tangente for negativa. Bem, a gente viu em aulas anteriores o quê? Que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Por quê? Porque no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos, logo a razão permanece positiva. E no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos, logo a razão vai ficar positiva, certo? E aí, com isso, eu posso afirmar, então, que a cotangente ela será negativa no segundo e no quarto quadrante. E faz todo sentido. Por quê? Porque no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, a razão fica negativa, que é o que acontece aqui. No quarto quadrante, é o contrário. Ou seja, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, a razão é negativa também. Então, assim como na tangente, a nossa cotangente será positiva para arcos do primeiro e terceiro quadrante e será negativa para arcos do segundo e quarto quadrante, certo? Bom, então observe aqui comigo, um exemplo. Determine o sinal da cotangente de 882. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser determinar o menor arco da primeira volta, ou seja, de 0 a 360 graus, congruente a quem? Congruente a 882. Bom, então a gente já viu isso em aulas anteriores. Como é que a gente procede? A gente procede da seguinte maneira. Pega 882 e divide por 360. Certo? Bom, então você vai me dar o quê? Vou ter 2 menos 720. Então, meu resto ficou 162 graus. Ou seja, então eu tenho que 882 graus, ele é igual a 360 vezes 2 mais 162. Ou seja, esse arco de 882 graus, ele é o arco de 162 mais 2 voltas completas na circunferência trigonométrica. Então, dessa forma, conclui-se que 882 é congruente a 162. Bom, como esses arcos são congruentes, nós temos que a cotangente de 882 é igual a cotangente de 162. Só que 162 é um arco do segundo quadrante. Como ele é um arco do segundo quadrante, a sua cotangente será o quê? Negativa. Então, se esse cara é
menor que zero, o que a gente conclui? A gente conclui, então, que a cotangente de 882 é negativa. Repare que eu não sei quanto vale a cotangente de 882. Mas o que eu sei é, certamente, ela é negativa. Certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar a falar sobre a cotangente, né, finalizar aí a nossa parte teórica e resolver mais alguns exercícios. Até lá!